Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Eu sou o professor Tiago Hatz, professor de História. Grande honra estar com vocês aqui no SP com você. E a gente continua falando hoje na nossa aula sobre um dos momentos mais profícuos, um dos momentos mais férteis, vamos assim dizer, para o pensamento social e político na história da humanidade, que foi o século XIX. Vamos retomar, vamos lembrar, o século XIX é um momento de transformações em todos os campos de conhecimento. A ciência, vamos dizer assim, as ciências duras, as ciências exatas, a matemática, a química, estava se transformando, a ideia do cientificismo era muito forte, a ideia do laboratório como lugar de experimentação, a busca de comprovações empíricas, ou seja, comprovações na prática dos experimentos científicos, estava todo mundo organizando os campos de conhecimento. E no campo do pensamento social não foi diferente. A gente vai ter o surgimento da sociologia, o crescimento da história, da filosofia e a difusão de ideias políticas pela Europa. Isso é muito importante da gente levar em consideração. A gente já falou sobre o socialismo, a gente já falou sobre o liberalismo como correntes políticas muito importantes, e a gente vai entender o surgimento de uma outra teoria política muito importante, de uma corrente política muito forte, que vai ser muito importante no século XIX, nas últimas décadas, nas primeiras décadas do século XX, que é o anarquismo. Já deve ter escutado essa palavra. E muitas vezes, quando a gente escuta essa palavra, a gente escuta essa palavra associada a algo negativo. Ela vem como algo pejorativo. As pessoas distorcem ou não conhecem a origem da palavra, o verdadeiro significado do anarquismo, e tratam que anarquia como bagunça. Aquilo está uma bagunça, então está uma anarquia. Essa é uma forma equivocada de usar a expressão anarquia. Porque anarquia, na verdade, não é isso. Anarquia é um conjunto de ideias. Né? O anarquismo é um conjunto de ideias que vai ser assim, ele surge ali no século XIX, ele já vem de ideias anteriores, né, de muitos séculos atrás. Mas vamos primeiro livrar a nossa cabeça dessa visão preconceituosa de anarquia como se fosse bagunça, essa visão pejorativa. Anarquia não é isso. Então vamos entender um pouquinho melhor. E vocês vão entender que comunistas e anarquistas buscam o mesmo fim, que é a ideia de uma sociedade totalmente igualitária. Só que no caso dos anarquistas, eles têm pressa no bom sentido, né? Eles acreditam que precisam chegar a essa sociedade igualitária sem formas de poder o mais rápido possível. Então vamos ler aqui um trecho de George Woodcock, do História das Ideias e Movimentos Anarquistas, que ele diz o seguinte, ó: o anarquismo é a doutrina que propõe uma crítica à sociedade vigente, uma visão da sociedade ideal do futuro e os meios de passar de uma para outra. Então, o anarquismo diz por que essa sociedade é ruim, o que eu gostaria de ter e como eu vou passar dessa sociedade para essa que eu gostaria. A simples revolta irracional não faz de ninguém um anarquista. Então, o anarquista não é um revoltado. Nem a rejeição do poder terreno com bases filosóficas ou religiosas. Sob aspecto histórico, o anarquismo preocupa-se basicamente com o homem e sua relação com a sociedade. Seu objetivo final é sempre a transformação da sociedade. Sua atitude no presente é sempre de condenação a essa sociedade. Seu método é sempre de revolta social, seja ela violenta ou não. Então o anarquista entende que toda forma de poder, ela é uma forma de corrupção, é uma forma de desigualdade, é uma forma de manter a sociedade como ela está. Por isso que o anarquista ele defende o fim de todo tipo de autoridade. Ele vai dizer que a autoridade é a base da infelicidade humana, da desigualdade. Então, as autoridades, elas estão, por exemplo, o Estado, os governos, os partidos políticos, todo tipo de autoridade, o exército, a polícia. Para o anarquista, essa autoridade é a fonte da infelicidade humana, certo? É esse tipo de sociedade que para o anarquista precisa acabar. A propriedade privada também é uma fonte de infelicidade humana. Então o anarquista ele defende que nós precisamos derrotar, destruir essa sociedade de autoridade, de propriedade, para passar a uma sociedade sem autoridade. O que substitui a autoridade para os anarquistas? A autogestão, a coletividade, a cooperação. Então, ao invés de existir poderes
instituídos e propriedades, tudo deve ser gerido de forma comunitária, autogerido. Essa é a ideia do anarquismo, né? O anarquismo propõe uma sociedade autogerida, em que não haja poderes superiores, e sim que as pessoas em comunhão façam a autogestão. Os comunistas, como eu disse, defendem algo parecido, só que os comunistas têm uma fase de transição, que é o chamado socialismo. Eles passam do capitalismo para o socialismo, do socialismo para o comunismo. O socialismo seria uma etapa intermediária em que haveria a manutenção do Estado para que o Estado acabasse com as desigualdades. Os anarquistas discordam dessa ideia. Eles acreditam que a existência dessa fase intermediária de socialismo ela vai gerar desigualdade e corrupção de poder. Vai gerar violência, vai gerar burocratização. Tanto que eles eram muito críticos, depois a gente vai estudar, a Revolução Russa que aconteceu em 1917. Então a anarquia está mais ligada à ideia de acabar com as formas de poder, de liberdade total, de tratar toda a autoridade como a fonte de felicidade humana. Não vamos confundir, então, anarquia com bagunça. É óbvio que toda ideologia política pode ter distorções e pessoas que carregam de forma equivocada as ideias. Mas a gente, quando pensa na ideia em si, a gente não pode confundir, não pode misturar as coisas, tá bom? Eu queria falar também, aproveitar aqui um pouquinho para frente, ó, a gente precisa falar também um pouquinho sobre o nacionalismo. É nesse período do século XIX também que a gente tem um fortalecimento muito grande das ideias nacionalistas, o sentimento da nação. Desde a Revolução Francesa que isso mudou muito. Vamos pensar por quê. Antes da Revolução Francesa, o que a gente tinha? A gente tinha as pessoas como súditas de um rei. Então o poder não era o poder da nação em si. Você não era súdito de uma nação, você era súdito de um rei. Você devia lealdade a um rei. Com a queda da monarquia, né, com o esfacelamento dessas monarquias absolutistas, o que ganha o lugar de legitimidade? O que ganha o lugar digamos assim, de confiança, de sentimento de pertencimento? Não mais a monarquia, mas sim a nação. Então as pessoas, os burgueses, o povo, os camponeses, eles não se sentem mais súditos de um rei, mas sim membros de uma nação. Então, no final do século XVIII e ao longo do século XIX, a gente vai ter o fortalecimento da ideia de nacionalismo. Lembre-se disso. Por que o nacionalismo é forte no século XIX? Porque a monarquia deixou de ser uma expressão de poder importante e deu lugar à nação. Lembre-se daquela bandeira da República do Delacroix, que ela está com a bandeira da França em punhos, a República, né? Guiando a liberdade, né? Guiando o povo para a liberdade. Então não é mais o rei nem a monarquia, agora é a República e a nação. Bom, se a gente viu que os anarquistas, os comunistas, os socialistas, os nacionalistas estão se agitando, a Igreja Católica também. Tá? A Igreja Católica vai chegar no final do século XIX ali e ela vai perceber o quê? Ela vai perceber que o povo vivia uma situação de desigualdade social muito grande, a industrialização tinha gerado problemas graves para a sociedade europeia. Por quê? Porque parte do povo estava muito empobrecido, vivendo na exploração muito grande. A Igreja Católica percebeu que essas pessoas que estavam sendo exploradas, elas estavam começando a se seduzir pelas ideologias que existiam. O anarquismo, o socialismo. Por quê? Porque o anarquismo e o socialismo prometiam o quê? Prometiam a redenção, prometiam melhorar a vida dessas pessoas por meio de revoluções. Então a igreja percebe que ela precisa editar um documento para mudar as suas práticas. Então a gente vai ver que em 1891 o Papa Leão XIII vai editar a encíclica Rerum Novarum, a nova ordem, onde ele vai então propor que a igreja passe a se preocupar com as questões sociais. Então lembre-se disso, no final do século XIX, as ideologias políticas estavam tão fortes que a igreja teve que ficar esperta, porque ela podia correr o risco de perder fiéis. Mas ela vai deixar muito claro que o comunismo é errado. A igreja vai dizer o quê? O comunismo é errado. Por quê? Porque o comunismo defende luta de classes. E a igreja vai dizer que a gente não pode ter luta de classes, todos somos irmãos. Mas que o capitalismo precisa, de alguma forma, entender que as pessoas não podem ficar na pobreza.
Então o capitalismo precisa ser um pouco mais humano. A gente pode dizer então que a doutrina social da igreja no final do século XIX propunha uma espécie de humanização do capitalismo, melhorar a renda, a vida dos trabalhadores, mas ressaltava que o comunismo era ruim, porque o comunismo colocava os homens contra os homens, patrões contra empregados. E aí, nesse momento da doutrina social da igreja, vai começar a surgir várias coisas que hoje a gente vê. Por exemplo, as santas casas. Provavelmente na sua cidade tem um hospital, Santa Casa de Misericórdia. As obras sociais da igreja começam a surgir nesse período aí, que era uma forma deles atenderem os trabalhadores e proporcionar vida melhor dos trabalhadores, mas sem deixar que os trabalhadores chegassem perto do comunismo. Isso a igreja não queria de jeito nenhum. Então ela vai criticar o comunismo e o capitalismo, curiosamente. Vai dizer que o capitalismo precisa ser humanizado, mas que a solução não é o comunismo. Beleza, pessoal? Então, nesse primeiro momento, era isso que eu tinha para trazer.